Olá pessoal, tudo bem? Então, ainda continuando dentro de ecossistemas de inovação, né? A gente vai ver um pouquinho sobre a tríplice hélice da inovação. Tá? Então, o que seria essa tríplice hélice da inovação? Então, basicamente, seria a unificação de 3 elementos, dentro deles são universidades, as empresas e o governo, tá? Visando o quê? Uma produção de inovação, né? Que deixa de ser centrado apenas em um desses elementos, apenas na indústria ou apenas na universidade, né? Então, as universidades são centros de produção de inovação em si, tanto pela formação de profissionais de alto nível, quanto pela pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, né? As empresas, elas puxam esse processo a partir de suas demandas práticas, né? Por exemplo, elas solicitam assessoria, elas que também abrem espaço para o aprimoramento de conhecimento daqueles que se formaram, né, ou estão se formando, através, por exemplo, dos estágios e outras ações, né, dentro da faculdade. Por exemplo, empresas júniores. E o governo é o facilitador, ou deveria ser, né? Em alguns casos, ele meio que engessa. A gente viu, até eu citei o exemplo do Uber, né? Que visando proteger a categoria dos taxistas, por um determinado tempo o governo criou ou tentou criar medidas, né, que impedisse a evolução tecnológica. Então, mas ele deveria, ou ele entra como facilitador, seja por meio de programas de incentivo à pesquisa, seja reduzindo as burocracias necessárias para desenvolver e implementar as inovações. E as diferentes fases dessa tríplice hélice da inovação? Então, a tríplice hélice da inovação, ela passa por um processo de evolução até chegar ao modelo de inter-relação, né? Ou seja, quando os 3 começam a agir em um sentido, né? Essa relação entre eles. Então, há a inter-relação aqui, né? E aqui segue essas três fases. Então, na primeira fase, empresa, universidade e governo, eles são definidos institucionalmente e não se sobrepõem. As empresas vão estar produzindo, as universidades vão estar transmitindo conhecimento, né? E o governo vai administrar o Estado e, dentro dessas atividades, regular as empresas e as universidades, né? Eles não trabalham junto para atingir seus objetivos nessa primeira fase. Cada um faz suas funções individuais. Já numa segunda fase, há uma relação bilateral entre esses elementos, né? 2 hélices começam então a se formar. Por exemplo, empresas e universidades podem formar parceria porque empresas precisam de profissionais qualificados e as universidades precisam de investimento. Né? Aquele exemplo que eu citei, abrindo espaço para estagiário, criando os laboratórios dentro de universidades, né, com parceria, por exemplo, com uma empresa que solicitou um determinado tipo de estudo, né, pode ser agropecuário, pode ser... tem infinitos, né, exemplos. E numa terceira fase, né, há então uma relação entre os 3 elementos, né, com o governo no caso, com essa diluição das fronteiras entre eles, né. Então o Estado ele começa a participar como intermediador e facilitador, né, seja reduzindo imposto, né, sobre a prestação de serviço, por exemplo, ou para contratação de estagiário, né, ou incentivando com que alguns elos sejam fortalecidos, né? E assim, digamos, essa inter-relação começa a se ampliar e todos vão ganhar. E aqui está o exemplo, né, dessa tríplice hélice. Nota então que os 3 elementos estão seguindo uma mesma direção, né? Porém, eles não formaram um único, entendeu? Apesar de ter esses elos, cada um tem a sua independência. Tá? É importante notar que, enquanto a relação entre empresa, universidade e governo torna-se quase simbiótica do ponto de vista de produção da inovação, cada uma possui então os seus interesses, né, atendido por meio dessa colaboração trilateral. Então há, digamos assim, uma não se sobrepõe à outra. Né?
As universidades, com o suporte das empresas e do governo, elas podem se destacar como centros de excelência, melhores laboratórios, e isso leva a melhores profissionais que são formados dentro dessa faculdade, né, criando um destaque da mesma. As empresas, com as inovações produzidas pelas universidades e os benefícios oferecidos pelo governo, vão aumentar então a sua competitividade no mercado. Eles terão melhores produtos, melhores serviços prestados e até mesmo uma melhor gestão, né? Que é o caso, por exemplo, da empresa Júnior. E o governo, ao fortalecer a universidade e a empresa, vai gerar um impacto positivo em duas áreas, né, essenciais de sua atuação, que seria a educação e a economia do país. E assim, então, a tríplice hélice da inovação é um arranjo sistemático que vai gerar consequências positivas bem mais amplas. Agora, a pergunta que fica: todas as universidades, né, poderiam ou fazem parte dessa tríplice hélice? Né? A ideia é que sim, porém, as universidades, para, digamos, participar dessa tríplice hélice, o ideal é que se transforme no que a gente comenta aqui, que seria aquelas universidades empreendedoras. Tá? Por que universidades empreendedoras? Porque para que uma universidade, digamos assim, consiga participar desse projeto, né, dessa tríplice hélice, ela precisa ter alguns pilares que vêm do empreendedorismo. Tá? Para que uma universidade, digamos assim, se torne uma instituição empreendedora e faça parte dessa tríplice hélice, né, então seria necessário possuir algumas características empreendedoras. Tá? E eu vou trazer agora aqui, que seria os pilares da universidade empreendedora. Tá? Então, ali, na terceira fase da tríplice hélice da inovação, a universidade precisa evoluir para uma universidade empreendedora. Isso significa que ela não é somente um espaço de ensino, mas uma organização consciente da lógica de mercado e ativa dentro dela. Para isso, então, são necessários 4 pilares. O pilar da liderança, né? Então, a liderança acadêmica, seja pelo reitor, coordenador, seja por quem for, né, deve ter uma visão estratégica, né, para a universidade, digamos, se posicionar em relação ao governo e se posicionar em relação às empresas. Além disso, deve ser capaz de implementar essa visão, e se a liderança acadêmica for omissa nessa questão, então não há como se fortalecer uma tríplice hélice, não há como se inserir essa tríplice hélice, né, positivamente. Autonomia. Tá? Lembra lá que cada um faz o seu, né, seguindo, digamos, tendo essa autonomia, né, seguindo uma direção. Vimos que a tríplice hélice da inovação aproxima e, em certos aspectos, quase que realiza uma fusão entre universidade, empresa e governo. Por outro lado, isso não significa que a universidade deve perder sua autonomia. Pelo contrário, ela deve continuar sendo administrativamente, financeiramente e patrimonialmente autônoma, para que as suas decisões, inclusive decisões sobre melhores maneiras de conduzir a pesquisa e o desenvolvimento, não sejam controladas por esses agentes. Né? Em outras palavras, a universidade ela não pode ficar amarrada, engessada, nem pelo Estado, nem pelas empresas que acabam solicitando suas pesquisas e assessorias. Né? É comum, às vezes, a empresa tentar interferir, né, em uma pesquisa de mercado, tentando ter algum benefício, até mesmo o Estado. Né? A gente vê alguns escândalos que geram, digamos isso, né? Algumas alterações de informações. Deve ter uma estrutura, né? Então a universidade empreendedora ela prioriza incubar tecnologia, criar e transferir patente, comercializar projetos. Ela vai além do laboratório, dando então uma destinação à inovação que se produz. A aplicabilidade dos projetos de pesquisa, né? Não fica somente em relatórios e publicações. As universidades empreendedoras elas participam sempre produzindo, interagindo com o mercado e com a sociedade. Há universidades que procuram criar os seus projetos de TCCs visando o quê? Visando a produção de algo palpável, não apenas uma pesquisa, né, que muitas vezes fica juntando pó lá num canto, né, e não sai dali. Né.
Normalmente essas universidades, né, elas dão um destino para esses TCCs, por exemplo. Tá? Eles criam algo palpável. E cultural. Tá? Cultural por quê? Né? Vale aqui então lembrar que a universidade ela tem uma diferença da empresa, porque na realidade ela não pode exigir da comunidade acadêmica o desenvolvimento de inovação. A função básica da universidade é o ensino e, portanto, se não houver interesse dos docentes e dos discentes, né, não vai haver pesquisa. Né? Essa área não vai avançar. Assim, então, para construir uma tríplice hélice, né, e para construir uma universidade empreendedora que esteja inserida dentro dessas três elementos, é necessário fomentar uma cultura empreendedora na administração, nos professores e nos alunos. A universidade ela deve trabalhar incentivando todos esses integrantes e movimentando então essas hélices. Beleza? Aqui eu falei um pouquinho sobre a tríplice hélice, né? Mas vocês também podem ouvir falar da sextupla hélice, tá? Tríplice e sextupla. Qual que seria a diferença? A diferença é que na tríplice hélice, então seriam esses três elementos, universidade, empresas e governo, né? Na sextupla entra mais três, que seria a sociedade, o meio ambiente e a saúde. Tá? Então a gente viu aqui um pouquinho sobre essa tríplice hélice da inovação, né? Viu o que seria essa universidade empreendedora. E agora a perguntinha. E como está o cenário atual? Arrisco a dar uma previsão, pessoal? O que vocês acham? É uma pena que essa aula é gravada, né? Mas a gente pode, na aula lá, ao vivo, a gente pode trocar uma ideia. Só puxarem esse assunto novamente, se vocês quiserem. Tá? Cada um pode dar opinião lá. Então, o cenário atual, ele é de fortalecimento, digamos assim, dessa tríplice hélice. Né? Embora no Brasil ainda exista um descompasso entre esses três elementos que a gente viu, né, que acaba segurando o nosso nível de inovação, eles tendem a se aproximar e se harmonizar cada vez mais. Exemplo, esse projeto aqui, né, dessas aulas que vocês estão tendo agora. Né, é algo que foi possível graças a essa tríplice hélice. Tá? Isso pede então a atenção de todos os profissionais, desde os executivos nas empresas, passando pelos funcionários públicos e políticos, até os administradores e professores dessas instituições de ensino superior. Né? Todos envolvidos, como a gente viu lá, né? É preciso criar uma cultura. Né? Então é necessário que todos passem a considerar a dinâmica dessa tríplice hélice na tomada de decisão estratégica. Já não basta mais olhar somente para a própria organização. Aquele famoso pensar fora da caixa já deveria estar, né, ativo em todos os elementos. Mas agora, o pensar fora da caixa é mais do que necessário. É preciso encontrar soluções criativas e diferentes, né, relacionando os problemas e as situações, né, pela quais esses três setores vêm passando. Né. Você viu lá que o governo, por exemplo, ao facilitar que essa tríplice hélice se desenvolva, ele tem ganhos tanto na educação quanto ganhos econômicos. Né. Então por que não incentivar, né? Então, nesse sentido, ganha especial destaque o papel do governo na criação, aprovação e implementação de leis que acabam incentivando e regularizando as relações dos três elementos da hélice, porém sem engessá-la. Então, lembra lá, a autonomia é importante. A universidade participa, mas ela não se compromete com gestão política. Né? E não se compromete também com gestão empresarial. Ela tem que ser autônoma, né? Ela tem que ter autonomia. O governo ele já está ciente dos dilemas que cercam a questão da inovação e está buscando maneiras de organizar essa prática. Né? E ficou claro agora com o marco regulatório da inovação e certamente a gente vai ver muitas leis aí sendo produzidas no futuro próximo. Assim espero, né? Assim esperamos. Outro ponto importante é o tempo.
universidade, empresas e governo, eles têm tempos diferentes para tomar ações e produzir resultados. Para que a relação entre esses três seja possível, então é preciso encontrar uma forma de sincronizar esse diferente tempo. Uma pesquisa, por exemplo, pode durar muito mais do que 4 anos, que seria, né, um mandato. Né? Então, para que uma pesquisa dê retorno, às vezes ela ultrapasse esses 4, 8 anos. Por fim, isso leva então a mais uma questão, né? Como o fortalecimento da tríplice hélice da inovação, as empresas elas ficam sujeitas à consequência do que acontece no âmbito de outra esfera, exemplo da política. Corre-se o risco de um governo alterar o processo, né, com a troca da gestão, por exemplo. Aquela premissa que de carregar o nome de seu antecessor, né, que acontece principalmente em cidades pequenas, né. Muitas vezes projetos bons são implementados em uma gestão, porém com a troca do prefeito, né, de uma cidade, acaba-se com esse projeto, né, porque foi no mandato anterior. Né, não quer carregar o nome do seu antecessor. Né. No Brasil, a política, né, ela, como é que eu posso dizer, a política governa o mandato, né, não o Estado. Tá? Então, no Brasil, a política governa o mandato e não o Estado, não o país. Muda-se ministro, secretário, governador e tudo se perde. Né? É complicado, é triste, mas é isso mesmo. Portanto, é necessário então que os executivos estejam atentos aos debates para entender como a passagem de bastão dentro do governo, né, vai afetar os caminhos da inovação. Então é isso, pessoal. Ecossistema de inovação seria isso. Né? Só para completar o que não deu para passar em aula. E a gente vai... Bom, eu vou fazer outro vídeo aqui sobre desenvolvimento sustentável, que ele é um pouquinho longo também, tá? E depois eu passo para vocês, tá? Perfeito? Então até a próxima aula.